Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. Estou mostrando aqui para vocês meus cachepozinhos, porque uma inscrita perguntou se dá certo plantar orquídea no cachepô de madeira. Gente, eu vou mostrar para vocês, eu vou responder mostrando como que estão as minhas orquídeas nos cachepôs de madeira. Quem me acompanha aí sabe que eu tenho algumas no cachepô de madeira, não são muitos, mas eu tenho algumas, né? Eu tenho esses cachepôzinhos redondos aqui que eu fiz, de braúna. E aí eu plantei várias orquídeas aqui nos cachepôzinhos de madeira. Eu tenho aqui também alguns quadradinhos aqui que tá na bancada. E eu vou estar mostrando para vocês aqui como que tá essas plantas aqui no cachepô de madeira. Aqui, olha. Dá pra ver, essas plantas, elas não tem muito tempo que eu plantei elas, tá? E elas já estão, olha aqui, gente, já emitiu hastes, tá vendo? Quem me acompanha lembra que eu comprei essas plantas na internet com haste, né? Então, elas são plantas de porte pequeno, porque elas têm pouco tempo de cultivo. Elas não eram pré-adultas, né? Mudas que já de primeira floração. Então, essa vai ser a segunda floração delas. Então, estão assim. Eu vou mostrar o enraizamento dessas plantas. Olha aqui, gente. Olha isso, olha. Olha, também está com haste, olha. Tá vendo? Aqui tem outra. Olha o enraizamento. Eu vou mostrar mais raízes pra vocês. Aqui também tá, essa aqui também tá com haste, ó. Essa aqui, gente, olha isso aqui. Olha como que as raízes estão aqui nesse cachepô. Olha só. Ela também tá emitindo haste ali, olha. Dá pra ver já. Aqui, esse cachepôzinho aqui tá lotado de raízes. E aí já tem uma haste também, tá vendo? Elas quase todas emitiram hastes. As do cachepô. Algumas não, né, gente? Algumas eu deixei mais tempo a haste que veio, né? E elas demoraram um pouco. Olha aqui, gente, vou mostrar aqui a parte de trás do cachepô. Olha só, esse enraizamento. Olha só se dá certo ou se não dá certo. É claro que dá certo, né, gente? Dá muito certo, gente. Olha isso, olha. Vou mostrar todos os cachepô pra vocês. Olha só. Ó, tá vendo? Também tá com haste, ó. Olha só. Tá vendo? Aqui, olha o enraizamento dessa planta aqui. Gente, como que a gente sabe se uma planta tá indo bem num tipo de cultivo? É pelas raízes, tá? Se ela tá com um bom enraizamento, não está desidratando, significa que a planta está indo bem. Olha só. Raízes, olha. Olha aqui. Essa aqui as raízes tá mais dentro. Vou mostrar desse lado aqui pra vocês. Aqui, olha. Ó. Tá vendo? Então, é pelo enraizamento que a gente sabe se a planta tá indo bem. E aí, quando emite haste, né? Aí você tem certeza que tá indo bem. Olha o tamanho dessa haste aqui nesse cachepô. Tá nesse cachepô aqui, as raízes dele aqui, ó. Super enraizado aqui no cachepô. Tá vendo? Ó. Dentro nem se fala, tá super cheio de raízes. Olha só, aqui com haste, ó. Essa aqui foi a mais recente que eu plantei. E ela já tá soltando haste e também já tem enraizamento novo aqui, olha. Essa não enraizou ainda por volta do cachepô, né? Porque, como eu falei, é um enraizamento novo. Mas olha ali as ponteiras de raízes. Já caminhando pro cachepô. Olha só. Então, aqui, quase todas aqui do cachepô estão com haste. Essa aqui, eu plantei aqui, ó, recentemente. É aquela grandona que tava com flor. Coloquei aqui no cachepô também. Mas essa aqui não conta, né, gente? Ela já veio com haste, já tá com flor. Mas eu coloquei no cachepô. E eu percebo que ela tá gostando. Porque, olha, ela manteve as flores. Tá vendo? Não está desidratando. Olha só, gente. As folhas estão firmes, duras. Olha só, tá vendo? Tudo duras as folhas. Elas vieram meio amassadas assim. Já comprei elas assim, tá? Mas tá firme. Então, significa que ela tá gostando do cultivo. A planta, a gente sabe que ela tá gostando por esse motivo. Enraizamento, olha só. Aqui eu plantei uma no cachepô quadrado. E olha, gente, ali dentro. Olha, tá vendo? Essa planta aqui tá na semidroponia. Eu coloquei um vasinho com um pouquinho de pedra brita ali. E coloquei ela dentro do cachepô. E olha aí. Olha como que elas procuram a madeira. Aqui eu tenho aquela torrinha de Phalaenopsis,
que quem me acompanha viu quando eu fiz. Olha como que tá o enraizamento dessas plantas. Olha, essas plantas não estavam se desenvolvendo. Olha o brilho dessas folhas. Eram aquelas mini mudas que eu comprei na internet, né? Todo mundo viu aquelas mini mudas que estão aqui até hoje mini, tá, gente? Elas não... essas plantas é terrível, elas não crescem muito, não. Mas pelo menos aqui nesse cachepô, olha o embolado de raiz que já tá aqui. Elas estão enraizando. Coisa que não estava acontecendo em outro meio de cultivo, né? Olha essas raízes aqui, olha. Também, essa aqui também tá com haste, ó. Tá vendo? Ó. Uma dica que eu quero dar pra vocês é... Se vocês receberem a planta de vocês no esfagno ou dentro de um vaso, gente, tem que cobrir as raízes, tá? Vocês estão vendo que todos os meus cachepô tem esfagno cobrindo as raízes. Porque essas plantas, elas vieram da internet e elas chegaram pra mim emboladas no esfagno. Então eu coloquei esfagno sem embolar ele, tá vendo? Dentro desses cachepôs aqui não tem nada, só esfagno. Eu não embolei o esfagno, mas eu cobri aqui por cima, que já vai ter, com o tempo que a gente vai regando, vai sumindo até o esfagno, né? Pra não secar a raiz. Gente, eu não perdi nenhuma raiz, tá? Elas todas se desenvolveram. Aqui, olha, essa aqui, o esfagno fundou pra lá, mas a planta tá bem, olha. Tá com a haste linda aqui, tá vendo? Então, gente, dá super certo cultivar no cachepô de madeira. Aí agora eu quero falar pra vocês um pouco dos cuidados que a gente precisa ter, né? E na madeira também, gente, olha, eu tenho aqui no tronquinho, olha as raízes, olha, se agarrando na madeira, olha. Tá vendo? Dá super certo cultivar no tronquinho, dá super certo cultivar no cachepô. Ah, deixa eu mostrar essas aqui do cachepô, que eu tava até esquecendo de mostrar pra vocês. Essas aqui, olha. Tá vendo? Essa aqui tem um fato interessante que depois eu quero fazer um vídeo mostrando pra vocês. Olha só as raízes, olha. Tá vendo como que tá aqui? Ó. Já estão com haste floral, olha que haste aqui, ó. Tá vendo? Olha as raízes, gente. Olha como que está essa planta. Todas elas, olha. Olha só. Olha ali. Olha a saúde da planta. Essa aqui ainda não emitiu haste. Mas essa aqui, a haste dela foi cortada recentemente. Ela não emitiu haste ainda, tá? Mas ela vai emitir. Então, dá super certo cultivar no cachepô, sim. Olha aqui as raízes se agarrando aqui nessa madeira. Dá super certo, tá, gente? Cultivar no cachepô de madeira. É preciso um certo cuidado. Eu vou estar falando pra vocês agora, vou dar algumas dicas, né? Pra minha inscrita que perguntou, dá certo cultivar no cachepô de madeira? Dá certo. É necessário alguns cuidados, como por exemplo, rega, tá, gente? As plantas, elas precisam de um pouco mais de rega do que quando tá, né, um outro tipo de cultivo. Tanto como no vaso de barro como no cachepô, elas precisam de mais rega. Eu não rego as minhas plantas todos os dias, não. Mesmo as que estão no cachepô, não rego. Porque eu percebi ao longo do meu cultivo aqui, que principalmente as phalaenopsis, elas precisam de um tempo para secar. Eu reguei essas plantas hoje, tá? A madeira é super seca. Os pássaros, gente. As madeiras é super seca, tá? Isso aqui eles estão brigando, gente. Olha só, é pardal. Estão ouvindo a barulhada? Essa madeira é braúna. A braúna é uma madeira muito seca. Então, em todos os meus vasos eu coloquei esfagno. Vocês estão vendo aqui, ó, esfagno. Porque elas vieram com esfagno nelas e também para dar uma certa umidade aqui para elas, né? Mas eu percebi, como eu falei aqui no longo do meu cultivo, que as phalaenopsis, elas precisam de um tempo para secar. Então, se eu acho que tá seco hoje, eu espero amanhã para regar. Então, eu dou um tempo para que elas fiquem bem secas, tá? Para que as raízes de dentro, gente, não se baseiem por essas que vocês estão vendo. Se baseiem pelas que estão dentro. Se vocês ficar regando, elas vão apodrecer raízes. E as raízes não vão se desenvolver. Dá para saber se a planta está sendo bem regada, se ela está gostando do tipo de rega que você está dando, pelas ponteiras que elas têm, olha. Uma planta que está com deficiência de rega, ela tende a encolher as ponteiras, tá? Essas ponteiras acabam sumindo, a gente acaba não vendo. Então, olha, todos os cachepôs têm. Eu não fico regando as minhas plantas todos os dias. Às vezes eu passo 3, 4 dias sem regar essas plantas aqui do cachepô, tá, gente? Algumas estão plantadas assim, olha.
Aqui eu tenho outros cachepôs lá dentro que tá plantado assim, ó. Só no isopor. Eu só coloquei isopor aqui dentro e um pouquinho de esfagno, tá vendo? Mesmo assim, eu dou um tempo para que essas plantas sequem bem as raízes. Gente, tem que secar a raiz. Porque na natureza, ela não fica recebendo água todo dia. A planta não aguenta, ela acaba apodrecendo. Por fora parece que tá seco, mas por dentro tá molhado. Principalmente se tiver esfagno, como eu coloquei aqui no meu. Aconselho sempre a colocar esfagno quando for plantar no cachepô, um pouquinho. Não, gente, não paçoquem, não soquem ele pra dentro. Só soltem ele, larguem ele lá para que ele fique bem fofinho. Com o tempo ele vai descendo sozinho. Uma coisa que eu observei é que o esfagno ele vai sumindo aqui, olha, tá vendo? Aqui tava tudo coberto, olha. Então essas raízes agora já acostumaram a ficar assim, então elas não vão mais secar. Mas se vocês pegarem uma raiz que estava coberta e deixar ela descoberta, ela vai secar. Então, o esfagno é outra coisa que eu quero falar. O esfagno, quando ele é colocado assim, ó, por exemplo, aqui parece que tem muito esfagno, né? Mas não tem muito. É porque eu coloquei ele aqui, cobrindo as raízes. Essa planta tinha muita raiz, gente. Então, parece que tem muito esfagno, né? Com o tempo, você vai regar e a água não entra nesse esfagno. Então, quando for regar, gente, preste atenção, tem que regar mesmo. Tem que regar com bastante paciência para que a água entre até aqui de baixo, olha. Porque às vezes você rega e a água só passa por cima. Ele seca e a água não entra nele. Você pensa que regou, não regou nada. Principalmente nos cachepôs, que são bem secos, aí é que a planta vai desidratar. Vocês podem ver que as minhas plantas, olha, estão todas com ponteiras de raiz. Olha que coisa mais linda essas ponteiras de raiz aqui. Mas eu rego dessa forma. Eu reguei hoje, tô mostrando pra vocês uma olhadinha que eu reguei hoje. Reguei todas elas agorinha, regando pela manhã, tá, gente? Porque a gente tá no período frio aqui. Esses dias tá tendo até um solzinho, mas à tarde fica bem friozinho, como eu já falei. Aqui a média nessa época agora é de 12, 13, até 10 graus à noite. Então eu procuro regar de manhã, para que elas possam secar, né? Quando for à tarde, se tiver umidade na raiz, vai ser pouca e o vegetal não vai ter nada de molhado, porque eu molho tudo. Eu molho o vegetal todo, não fico secando miolinho. Eu não seco, tá, gente? Eu deixo molhado. Deixa eu ver se tem alguma aqui molhada. Mas não fica... Olha lá, tá vendo? Dá pra ver que tá molhado, mas não tem água acumulada. Já escorreu. Eu reguei agorinha. Tá vendo? Não precisa ficar... Eu não fico, tá, gente? Cada um faz do jeito que, né, que acha mais correto aí. Eu não... Aqui, ó. Não molhei, não tem água acumulada. Gosto de plantar no cachepô, gosto de plantar no meio, tá? Gosto de plantar elas no meio, igual tá aqui, olha, para que elas fiquem retinhas no meio, porque elas tendem a pesar, né, gente? Quando a gente planta, eu plantei algumas na beirada, olha, o cachepô ficou vazio, a planta tá cá fora, com o tempo essa planta vai crescer, vai pesar, e vai acabar, eu tendo que ou escorar ou fazer alguma coisa. Ah, mas como que eu vou fazer para trocar de cachepô quando precisar trocar? Gente, Phalaenopsis não entorcera fácil, tá? São poucas as que dá muda e não vai precisar trocar de cachepô. Eu acredito que não, mas se precisar é só fazer um cachepô maior e acoplar o cachepô em um outro cachepô, tá? Então não tem nenhuma dificuldade não. As Phalaenopsis, como eu falei, não entorcera, então eu acredito que não vai precisar trocar, né? Eu tenho planta aqui que tem 5 anos que tá no mesmo vaso. Não no cachepô, mas no vaso, na garrafa PET. Eu não troquei até hoje, porque elas não soltam tantas mudas. Tem algumas soltam, mas outras não. Eu tenho uma aqui no cachepô, que ela tem muda. Eu não tirei nem vou tirar. Ó, essa aqui. Ela tá... Olha, gente, essas raízes. Tá vendo que linda? Ela tá aqui com essa mudona aqui já, olha o tamanho da muda. Deixa eu pôr assim pra vocês verem. O tamanho da muda que tá aqui. Não vou tirar. Vou deixar aqui. Tá vendo? Eu poderia ter plantado essa planta mais no centro, né? Mas plantei na beirada, olha, o cachepô ficou vazio, a planta ficou lá no cantinho. Mas essa vai ficar assim, né? Então, eu tô procurando plantar minhas Phalaenopsis todas no meio do cachepô, não no cantinho. Pra prender essas plantas no meio, o que que eu faço? Eu coloco uma madeirinha embaixo. Eu prendo uma madeirinha no cachepô, deixa eu ver se tem uma aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. E dá pra ver, ó. Tem uma madeirinha aqui, ó.
Deixa eu ver se eu tô mostrando. Aqui, tem uma madeirinha no meio aqui, tá vendo? Essa planta tá no meio do cachepô. Passa pra cá pra mostrar. Tem uma madeirinha aqui, eu amarrei essa planta numa madeirinha e ela ficou no meio, tá vendo? Olha só. Ela ficou no meio do cachepô. Então eu coloco a madeirinha da própria braúna. E aí eu amarro bem no meio. Gente, a madeira que vocês vão plantar é a madeira que vocês tiverem acesso aí. Só procurem uma madeira de boa qualidade, tá? Uma madeira que vai durar bastante. Aqui eu tenho acesso a essas braúna, porque meu marido, como eu já falei, né? Ele trabalha com extração de eucalipto e eles desfizeram uma cerca. O moço ia jogar fora, ia queimar e ele trouxe pra mim. E aí, essa madeira é uma madeira muito durável, ela é muito dura até para cortar. Então, não é uma madeira fácil de encontrar. Então, eu já vou falando isso. Mas se vocês tiverem aí qualquer outra madeira que seja durável, aí vocês podem estar plantando. Não precisa ser exatamente nessa, né? Cada um tem acesso àquilo que consegue. Hoje está muito popular o Sansão do Campo. Se você tiver acesso aí, é uma ótima madeira. Eu não tenho acesso a essa madeira aqui, gente. Vocês acreditam que não tem aqui perto na minha região? Não tem Sansão do Campo, então eu não tenho acesso. Então eu optei por usar a braúna. E assim, quase todos os meus cachepôs eu tô fazendo de braúna. E as plantas gostam muito. É preciso observar se a planta enraiza na madeira, tá, gente? Porque tem madeira que a planta não enraiza. Se vocês observarem que a planta não tá se agarrando na madeira, troquem logo essa planta de madeira, tá? Que às vezes ou você faz um plantio numa madeira e ela não se agarra, porque ela não gosta daquele tipo de madeira. Tem isso também. Então tem que estar observando. Então é só mesmo para responder inscrito aí. Se dá certo cultivar no cachepô de madeira, dá sim, tá, querida? Dá muito certo. Vocês estão vendo as minhas aqui cultivadas no cachepô de madeira, tá bem enraizadas e com hastes, né? Estão bem hidratadas, né? Dá pra ver que elas estão bem hidratadas. Então dá para cultivar sim, dá super certo cultivar na cachepô de madeira. Lembrando que elas são epífitas, né? É um cultivo que elas mais vão gostar, porque simula o cultivo delas em uma árvore, né, gente? As raízes se espalham para todo lado. Quando eu coloquei aqui, meu objetivo é ver esses cachepô tomados de raiz. Olha que lindo que tá ali dentro. Olha só. Muito lindo, né? Então é isso. Eu espero ter respondido a dúvida da minha inscrita. Se dá certo no cachepô de madeira, dá certo sim, tá, querida? Só escolha uma boa madeira para você não ter que ficar trocando, né? Porque quando a madeira apodrece, a gente tem que trocar. Então, escolha uma madeira durável, uma madeira dura, firme. As madeiras pesadas são mais duráveis, então fica mais fácil de escolher, tá bom? Então, para quem gostou, deixa aí seu joinha, compartilha esse vídeo com quem gosta de plantas e se inscreva aqueles que não são inscritos, gente. Sejam todos bem-vindos, né? Tem muita gente que assiste, mas não são inscritos. Mas se gostarem, se inscrevam aí. Não custa nada, é só apertar o botãozinho. E aí, vocês já estão inscritos, tá bom? Eu fico muito feliz com a inscrição de cada um. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.